Dia, mamãe! Bom dia, um abençoado dia. Hoje estamos aqui para seguir o nosso estudo. Hoje iremos meditar na Epístola a Tito. Então já pega aí a sua Bíblia, esteja aqui conosco nesses próximos instantes, porque certamente vai ser muito edificante. Irmã Leila está aqui conosco, eu vou enviar aqui um convite. Será muito edificante estarmos aqui juntos. Se Bom estiver dia, Maria. falhando, bom A paz do dia. Se estiver falhando, Senhor. Pai do Senhor, aí você me fala, que eu vou para lá. Tá ótima agora a conexão, perfeita. Seja bem-vinda a esse movimento. A irmã Leila, primeira vez aqui conosco no devocional, mas assim, grande entusiasmo. Ó, o baby aqui tá dodói, mas já aqui medicado, curado. Inclusive, Leila, né, trouxe esse dom, ela tem esse dom de cura. Se apresenta, Leila, para que todos possam te conhecer mais. E foi uma conexão assim direcionada por Deus, né? Ele une pessoas realmente para que se cumpra um propósito. E essa semana inteira eu nesse desafio e orando a Deus, e aí Leila veio como provisão assim mesmo, direcionada e conduzida por Deus, até para me ajudar nessa questão aqui com o baby. Gratidão, amada. Se apresenta. Obrigada. Bom dia. Eu sou de Trindade, né? Meu nome é Leila, sou zonoterapeuta. Estou aí no conjunto com essas mulheres internacionais para a gente fazer o melhor, todos os dias. Estamos aí agora nessa live, vamos fazer a devocional sobre Tito, né? Muito importante. Engraçado, né? Passa tantos anos, tantas décadas e a história se repete, né? É verdade. É muito cíclico, né? A Bíblia é um livro eterno. É. É muito cíclico e atual. Então, toda vez que a gente medita, tem novo aprendizado. A gente concluiu recente aqui o segundo Timóteo e quantas lições e quão edificante foi. Então, eu vou fazer aqui uma introdução e aí a gente já segue para o capítulo. É um livro bem curtinho, mas com muito significado, né, Leila? Poderoso. Então, já convida mais pessoas para estar aqui nesse estudo conosco, compartilha a mensagem, porque vai ser muito edificante. Saúde! Saúde. Já tá bem melhor. A tosse que estava muito seca ontem, com a tua orientação, com tudo, eu já fiz, já tá mais soltando, graças a Deus. Nada. E a gente, quando confia e descansa no Senhor, é isso, né? A gente segue na execução, porque a gente às vezes teme e quer parar, porque coisas surgem para nos parar do propósito, mas assim, quando a gente tem Deus no comando, a gente descansa e diz, vou continuar seguindo, porque eu sei quem cuida dele, eu sei quem está cuidando de mim. Então, é com gratidão que a gente está aqui, com que a gente aprende e transborda, né, essa fé. Verdade. Então, vou ler aqui a introdução. Epístola a Tito. Tito significa o gigante, né? Os nomes, ele tem muitos significados. Então, Tito significa isso, o gigante. Em outras traduções, significa um pai honrado, respeitável, um defensor mesmo, né? E aí, no caso, Paulo escreveu essa carta aproximadamente 65 anos depois de Cristo, provavelmente no trajeto de Creta a Nicópolis. E Tito era um discípulo do apóstolo Paulo, que embora fosse de origem pagã, então olha aqui, de origem pagã, ele se converteu e formou parte dos que acompanharam Paulo e Barnabé, enviados pelos cristãos da Etiópia a Jerusalém. Então, assim, o evangelho a gente sabe que ele é para todos, todos quantos desejam, independente qual seja a ideologia que você acreditou até hoje, se você foi incrédulo, quando você se aproxima do evangelho é possível essa conversão, né? Essa entrega. Então, Tito representa esse grande, né, gigante que reconheceu que se converteu de fato. Então, o apóstolo Paulo, e ele é reconhecido aqui pelo desafio que o apóstolo Paulo lhe lança, que ele diz, eu te deixei em Creta, Creta é uma ilha no Mediterrâneo, para que pusesse em ordem o que fosse deficiente e designasse anciãos em cada cidade. Isso revela a extraordinária confiança de Paulo para com este colaborador seu. Então, assim, foi um ministério que se transformou num grande legado de Tito, porque até hoje, na Grécia, se você for lá, na rua 25 de janeiro, 25 de agosto, aliás, na cidadezinha chamada Heraklion, eu creio que seja assim,
tem lá a igreja de São Tito. Então, olha aqui, o que a gente faz hoje ecoa na eternidade. Está lá até hoje todo, né? Tem no museu essas grandes reflexões. E aqui ele fez um desafio para ele, né? Tu vai converter esses anciões, essas pessoas que... Então, quantas pessoas que você conhece que vivem na religiosidade, que vivem executando regras e não o evangelho de fato? Então, ele diz, Tito, eu te dou essa missão, você tem autoridade de transformar isso. E a gente sabe que desafio nos transforma, né? Aquilo que não nos desafia não transforma. Então, tenha um desafio novo, tenha algo novo para você executar, porque é isso que vai te gerar transformação. E quando chega um determinado desafio, muitas vezes a gente teme executar. Então, aqui, Tito é reconhecido por isso, pelo desafio que o apóstolo Paulo propôs e ele executou. E foi bem sucedido, né? Então, e ele diz assim, ó, mas esse desafio não é tudo. Tito é também o arauto que levou a complexa segunda carta enviada ao Corinto. E o responsável por atender aos graves problemas que estavam apresentando ali. Quem sabe, né? Quando a gente leu lá em Coríntios, a carta aos Coríntios, a gente viu qual foi o desafio daquela igreja. Quem aí sabe qual era o desafio da igreja de Corinto? Muitas mulheres pervertidas, né? Inclusive tem até uma história aí, quem conhece, Laís de Corinto, né? Então, assim, Corinto era conhecido por essas grandes perversões sexuais e morais. Então, aí já fica... E o nome tem um significado muito grande, né, Leila? Quando eu me deparo com a história, eu digo, nossa, como o nome tem uma energia. Laís também é o meu nome e é citado no Antigo Testamento 2 vezes. Era uma cidade pacífica, muito calma. E, assim, tem esse grande poder de influência, né? Uma cidade, povoada. E Laís de Corinto, ela era uma das grandes influentes em Corinto. Então, assim, só que pro lado de perversão, mas assim, Tito entra lá para converter. Paulo também tem essa conversão de buscar realmente ter essa transformação lá. Então, quem não teve a oportunidade está salvo aqui esse estudo que a gente fez de Coríntios, né? Da cidade de Coríntios, a carta que ele fez para esse povo que mora e habita em Coríntios. Então, isso tudo falando de Tito. Tito era esse mensageiro, ele levou essa carta para Corinto, ele levava as cartas do qual Paulo escrevia, ele levava essa mística, né? Mística significa mensageiro, levar a mensagem. Então, Tito, ele retrata um companheiro de primeira qualidade do apóstolo Paulo, visto que as encomendas dadas por Paulo a Tito foram de maior relevância para a expansão do evangelho na Europa e na Ásia Menor. O ato de designar a liderança adequada para cada congregação na distinta cidade representa uma tarefa monumental, histórica, gente, um grande legado. Olha que homem, né? Ele tem 3 capítulos na Bíblia, mas assim, foi muito relevante, né? Apresenta a grande relevância dele. E por isso o apóstolo lhe dá instruções precisas sobre o perfil que ele deve dar qualquer aspirante à liderança na igreja, promovendo pessoas corretas e restringindo as que não eram aptas. Então, olha aqui, a gente sabe que em todo meio que a gente convive, tem pessoas que devem estar mais presentes, e tem pessoas que devem não ser expostas, que devem, né? A gente sabe que realmente as ações falam mais do que palavras. Verdade. Então, é nesse fruto, o apóstolo João, ele fala, discernir espíritos, discernir as pessoas. Se você observar, se você estiver cautelado, você sabe quem são as pessoas aptas e não aptas. Essa é a instrução do apóstolo. Quer falar algo? Uma verdade. É uma verdade. No estudo ontem, assim, eu pude ver claramente, né? Tito foi um homem muito forte, né? Para receber a instrução de Paulo e para uma cidade toda pervertida, onde todo mundo mentia, né? Prostituía. E ele ir lá e ele tinha aquela missão de fazer aquele povo, né? Voltar para Cristo e deixar o mundo, né? Que era normal para eles, né? Era tudo normal, um povo pervertido. E a gente vê que está nos dias de hoje, né? Toda palavra está nos dias de hoje. E hoje
esse mundo está bem isso, né? Querendo impor ideologias, que não existe diferenciação de gêneros, totalmente fora dos princípios. Deus, no princípio, ele criou o homem e a mulher. Como que não vai nascer uma criança e você vai determinar que é homem ou mulher? Ela vai escolher quando crescer. Gente, não existe isso. É total perversão contra os princípios. Se nasce homem ou mulher. Não existe outro. Cuidado com as perversões que o mundo está colocando aí, porque ele coloca tanta ideologia, tantas coisas. Se você não tiver baseado nos princípios, você se deixa confundir, você se deixa levar, porque é evolução. Cuidado. Esteja firme. Então, esse jovem, né, representa essa forte liderança. É verdade. Dona Neuzinha, amada. A Dona Neuzinha também, ela vai participar do devocional. Qualquer horinha dessa, vamos marcar, viu? Está convidada desde o início. É uma grande inspiração, Dona Neuzinha. E então, a gente segue aqui, ó. Então, ele tem essa percepção de colocar as que são aptas e não aptas para a liderança da igreja. Então, Paulo, ele autoriza Tito a repreender severamente os rebeldes, aparentemente judeus, que ensinavam as congregações cristãs, as congregações doutrinas distorcidas, os quais lucravam também com isso. Então, cuidados com os mercadores da palavra de Deus. Ele dá sempre essa instrução. De graça recebe, de graça entregue. Né? Então, é um ato do servir. Né? A gente sempre, no MI, a gente sabe, vocês sabem aqui, a gente tem mentorias, elas têm um acesso com custo, né? Porque são mentoras, tem todo o preparo, mas assim, a parte do espiritual, ela é total servir, né? As publicações do qual a gente faz, as campanhas de intercessão que tem poder, tudo é gratuitamente. Essa é uma parte de graça que a gente recebe, é o nosso servir, é o nosso percentual de gratidão a Deus, sabe? Então, assim, quer edificar o espiritual? É totalmente gratuito. Cuidado com quem vai vender esse acesso à palavra de Deus, né? Então, ele autoriza isso para repreender fortemente mercadores do evangelho. E ele dá instrução também acerca... Deixa eu ver que onde parou. Ele exorta a que capacite na sã doutrina dos servidores e ensine a congregação. Qual é a sã doutrina? É o evangelho que Jesus vive, é viver o lifestyle de Jesus mesmo. É perdoar quem te ofende, é dar outra face, é verdadeiramente... E a gente sabe o quanto tem que se esforçar, né, Leila? Às vezes para perdoar quem nos magoa. E quem nos magoa, às vezes, é quem está mais próximo. Exige, não exige uma prática? Rapaz... Dar a outra face exige, não é fácil. Não é fácil. E é só com Deus, viu? Orando, né? Louvando, sabe? Chorando de verdade nos pés do Senhor para a gente liberar perdão. E é uma dor imensa, porque parece que aquela angústia que ficar ali, né? A sua criança não quer deixar ir embora. E quando a gente aprende a fazer esse perdão, ele é o bem para nós. Ele faz um bem melhor para nós do que para o outro que nos ofendeu, sabe? Porque liberta. Permite com que a gente fique leve. Por isso que quando tem uma parte do perdão que é muito prática, exatamente seguindo Jesus. Senhor, perdoa, ele não sabe o que faz. Porque quando uma pessoa lança uma ofensa a nós, ele, sinceramente, ele não tem noção do quanto aquela palavra, do quanto aquela traição, do quanto aquela ação pode destruir a nossa vida. Uns pais que se divorciam e lançam sobre a vida de um filho, de um esposo que lança uma palavra contrária na vida do esposa, ou o oposto. Porque uma palavra, uma ação, ela magoa tanto, que é uma dor tão profunda, e ela não tem noção do quanto aquilo causa destruição. Então, a gente, para lançar perdão, a gente tem que fazer igual o Senhor Jesus. Perdoa, Senhor. Ele não sabe o que faz. Eu o perdoo também. Porque se ele está fazendo isso comigo é porque alguém fez com ele tem uma ferida. Então fica fácil, a gente vai trabalhando isso e vai ficando mais simples lançar esse perdão. E vai nos fazer tão bem. Então a sã doutrina é isso, é o evangelho, né, do Senhor, de verdade mesmo. Uma doutrina pura. Saúde, paizinho. Então ele autoriza a repreender mesmo tudo isso, né? E ele dá instrução a respeito do trato, como se deve tratar os anciões, os jovens
empregados, olha aqui, a instrução, a Bíblia é instrução para tudo, né? Empregados, também mostrando a conduta que estes devem seguir. Tudo sobre o fundamento da excelsa graça de nosso Senhor, a qual, uma vez que é dom de Deus, também elevadas demanda. Ele o anima a não se deixar intimidar, falar do relacionamento com as autoridades seculares e com o comportamento cívico dos cristãos. Então, assim, eu te dou autoridade, não se reprima diante de uma grande autoridade. A gente sabe que a palavra nos ensina, respeite as autoridades maiores, porque ela é concedida por Deus. Seu pai, sua mãe é uma autoridade maior do que você. Uma autoridade do qual você está ali submetida, numa empresa que você trabalha, ela tem uma hierarquia. Você tem alguém maior ali, uma autoridade. A cidade que você mora, ela tem uma autoridade, um prefeito. O estado que você mora, ele tem uma autoridade, um governador. O país do qual você vive tem. Então ele diz, se submeta às autoridades. Porém, ele diz, não se reprima, né? Você tem autoridade, respeite isso, mas não se intimide se isso for oposto dos princípios. Faça a sua parte, respeitando, mas não deixando de exercer a autoridade que você tem do evangelho. Olha como isso é importante. Porque a gente sabe, né, Leila, no mundo, há nações que esses governantes reprimem o povo a falar e viver o evangelho. Se for pego com uma Bíblia, é morte. É açoite. Nós aqui no Brasil temos essa liberdade de poder expressar. Então abra sua boca. Dê glória a Deus, testemunhe, fale um versículo para quem você tem oportunidade. Porque muitos estão sofrendo. A maioria das reportagens, as novelas em si, todas elas incitam você a ver o outro lado da história, né? A perversão, a traição, a mentira, não é outra coisa. Inclusive, eu estou abandonando mesmo a televisão, sabe? Não há nada que agrada. Não há nada que agrada mesmo. É bem verdade. E essas pequenas ações, elas vão incumbindo a nossa mentalidade. Quando você percebe, você está agindo conforme. Porque é natural, você está vendo todo dia, então você vai praticar. O que a gente vê e ouve, a gente sente e a gente traz à prática. Então, por isso que é importante meditar dia e noite na palavra, porque se você está ouvindo esses exemplos, se você está baseada nessa instrução, é o que você vai sentir, é o que você vai ter prazer de ouvir e de fazer. Então, imagina por que muitas pessoas, isso não dá muito ibope, tá, Leila? A gente está aqui no devocional, não se preocupe se você vê 5, 10, 15 pessoas. Isso no gravado, às vezes a pessoa entra, quem realmente tem interesse. Mas coloca uma proposta, ganha dinheiro fácil, isso e aquilo, dancinha, não sei de quê, que dá muito ibope. Porque é o comum. Medita na palavra dia e noite, porque é isso que você vai gostar. Porque quando você gosta, 1 hora é tão pouco, passa rápido. 1h30 para estar aqui na presença é muito rápido. Quando você faz algo que você gosta, o tempo passa muito rápido. Então, muito cuidado com o que você está sintonizando, o que você gosta de ouvir, porque é isso que está dominando o seu coração. É muito simples saber realmente o que está aí na sua prática. Então, ele permite isso, né? Que ele admoeste realmente que ele use dessa autoridade com todos, com autoridades, com cristão, com pagão. Isso é poderoso. Então, ele disserta sabiamente sobre a misericórdia do Senhor a nos perdoar e salvar pela regeneração e renovação do nosso ser, pelo Espírito Santo. E a justificação por sua graça, tudo tendo como meta a vida eterna. Gente, isso é poderoso. Aqui ele está falando para Tito, mas imagina que isso é para mim e para você. Imagina você receber essa mispa, essa instrução de Paulo. Nós temos essa autoridade como filhos de Deus, como nobres do reino. Se você vestir sua capa, tomar autoridade, eu sou filha do Deus Altíssimo. Você tem autoridade de exercer essa autoridade, essa nobreza de transformar vidas, né? Então ele diz, ó, e justificação por sua graça. Justificado, o que é justificar? É você saber que você é falho, mas que o sangue de Jesus te justifica. Ele já pagou a tua dívida. Se alguém vier te acusar, mas você era assim assado, era. Não sou mais, eu sou justificada pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho autoridade, porque aqui eu fui regenerada, renovada. A Laís que eu era há 10 anos, 15 anos atrás, hoje eu não sou mais essa pessoa. Transformou tanto o meu corpo, como a mente,
como o Espírito é de glória em glória. É Né? verdade. Porque às vezes a gente para porque alguém quer nos acusar com quem éramos no passado. Morreu a velha criatura. É daqui por diante, né? Então, assim é para cada um de nós. É. Pois é, aqui nas escrituras, né, ele exorta muito sobre as mulheres, né, sobre os maridos, né, para ter só uma esposa, né, a conformar as pessoas se vestirem, né, e isso está aqui, ó, para nós ver que as pessoas, misericórdia, com que elas vão. Eu trabalhava em um hospital, eu ficava horrorizada de ver as pessoas, como elas se vestem. Eu falava, gente, como que a pessoa tem coragem de ir no ambiente de trabalho, nessa situação, né? Ele foi procurar saúde. Quando é um acidente, né? Tudo é muito mais fácil, né? Aconteceu. Mas a pessoa está ali, ele vai para ser atendido de uma maneira, vai numa reunião de escola, né? Daquela maneira que às vezes o diretor fala, não, você não pode entrar na escola, né? Vamos. E então, assim, é a mesma coisa que Tito vai tentar fazer com muita força e fé, é realmente mudar essa situação do povo, porque era um povo muito pervertido, era uma ilha reconhecida, né, como você mesmo disse, reconhecida como de perdição mesmo. Mas ele foi lá para mudar isso, para ensinar o povo, né, para dar um novo testemunho, né, para aquele povo, para seguir ali, a servir a Deus, né? É poderoso, né? Essa é uma epístola realmente de caráter muito pessoal e pastoral, né? Que tem constituído uma valiosa e efetiva e indispensável guia para a liderança da igreja ao longo de 2000 anos. Então, ao longo de todo esse tempo, essa epístola é de grande significação. Como Leila falou, nós mulheres, como filhas de Deus, como nobres. A gente sabe como uma nobre se veste, né, Leila? Tem todo um almanaque. Gente, quem tem suas filhinhas, vistam elas como princesas, com vestidinho, com laços, cuidado com a perversão do mundo, vestir criança igual a adulto, porque isso vai fixar poderosamente a feminilidade dela. Eu, pelo menos, ensino os meus filhos a olharem mulheres como princesas, sabe? Quando passa as meninas ali, e eu digo, olha que princesinha, quando exatamente está com um laço e um vestidinho. Eu incentivo eles sempre a olharem para meninas que se vestem dessa forma. Porque eu estou colocando intencionalmente, inconsciente, quando eles forem estar na fase de conquista, são essas mulheres que eles vão olhar. E meu filho, ele tem isso, quando ele vê, assim, realmente, até em imagem, algum parque aquático, quando tem uma princesa com um vestido, um laço na cabeça, ele, mamãe, tira uma foto. Então, ele já me dá a resposta do que eu estou intencionalmente colocando na mente deles. Você vai procurar uma mulher para se casar que seja assim. Porque nós, mulheres, nós somos responsáveis pela moralidade da sociedade. Se você for induzida por seguir moda, por seguir modismo, você vai perverter. E isso vai pervertendo de forma que você nem percebe. Crianças, gente, sendo assexuada, colocando sexualidade precocemente, com dancinhas, com roupinhas que não convêm para a idade delas. E aí depois aumenta números, né, a gente tem certas coisas, não pode falar aqui no Instagram porque cai a live. Então, e aí você coloca intencionalmente isso, acontece situações, e aí depois você fica, mas que sociedade que a gente vive, muitas das vezes você está induzindo, porque a gente já sabe que grande parte de casos assim acontece na família, acontece ali próximo. E se você está incentivando isso, vai acontecer mais suscetível. Vai acontecer com mais frequência. Então, intencionalmente, busca desenvolver esse aspecto. Se vestir com decência, vestir as crianças com decência também, porque isso vai fazer grande diferença, tá? Grande diferença. E como diz Paulo, não vos conformeis com esse tempo. Renovai pela transformação da vossa mente. Isso é princípio eterno, sabe? Cubra, exerça ali. Tem muitas coisas que são assim tradicionais, uma moda tradicional. É vestido, é você se cobrir. Vai mostrar uma parte, mas tenha sabedoria, né?
sabedoria e decência no vestir. Isso é muito importante. E aí a gente começa aqui no capítulo 1, onde Paulo saúda, né? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, conforme a fé dos escolhidos de Deus e a conhecimento da verdade que está no temor de Deus, com respeito à esperança da vida eterna, a qual Deus verdadeiramente prometeu nos tempos antigos, e tem revelado sua palavra, seu devido tempo, mediante nossa pregação, a qual me tem sido encomendada por disposição de Deus, nosso Salvador. Então, assim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Todos nós nascemos com um propósito, com um chamado. Então, exerça, né? E Paulo, a gente sabe como ele foi chamado, né? Como ele foi esse escolhido, e ele aceitou e executou de forma grandiosa. E aí ele vai, aqui, momentos finais, ele vai passar essa unção a Tito, porque nós temos um tempo aqui, né, Leila? Nós somos mortais. E quanto a gente puder de fazer, de transmitir o nosso legado, faça. Faça para o seu filho, para os seus sobrinhos, para quem você tiver acesso. Porque vai chegar o grande dia e a gente não sabe qual é ele. Então, o que você tiver que passar, de ensinar, de transmitir, de instruir hoje, você transmita. Porque o nosso futuro a Deus pertence. O grande dia, a qualquer hora pode acontecer essa ida, né? Enviar aqui. Pode falar? Pode, amada, pode falar. Aqui ele também exorta aqui no cargo da igreja, né? Creta, né? Que reprimiu os falsos doutores, né? Por causa de deixar em Creta para que pudessem a boa ordem e as coisas ainda restam da cidade em cidade e estabeleça os presbíteros como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis e que não passam por causa de dissoluções e não são desobedientes, porque convém que bispos seja irrepreensível, como despedeiro da casa de Deus, não soberbos, nem iracundos, nem dado ao vinho, nem espancador, nem a cobiça e nem a ganância. Pode ler tudo? Mas dado a hospitalidade, amigos do bem, moderado, justo e santo, e temperança, retendo firme e fiel a palavra, que conforme a doutrina, para que seja poderoso, tendo admoestar com a sã doutrina, como convencer os contradizendo, porque há muitos desordenados faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais deve tapar a boca de homens e tornarem suas inteiras, ensinando-os o que não convém, por torpe ganância. Um deles, o seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Aqui ele está falando, né, para consertar, né, para mudar esse sentido aqui que as pessoas tinham de falar, né, dos crentes. Então ele tinha que exortar, ele tinha uma obra muito grande para exortar, para ensinar dentro da própria igreja a mudança, né? O povo tinha que mudar, né? Tinha que se vestir melhor, não tinha que se converter a beber, né? Não podia brigar, não podia separar-se, né? Que tinha que ser realmente como servos de Deus para subir com Deus. Porque se ficasse daquela maneira, né, ficaria igual ao mundo. Então, teria que ser pessoas diferentes, com sentimentos diferentes, né? Verdade. Aqui é
mostrar o Espírito Santo de Deus nele. Como era. É isso. E aqui tem sábias lições para a nossa vida, realmente, poderosas para o nosso entendimento atual, né? Porque, assim, imagina aqui que ele diz que presbíteros aqui são para os homens. No capítulo 1 tem instrução para os homens, lá no 2 vai ter para as mulheres, tá? Então, aqui ele diz que o homem, o ancião, deve ser irrepreensível como administrador de Deus, que não seja conduzido por sua própria maneira de pensar. Por quê? Que seja um homem de uma mulher só. A gente sabe que nas misturas de doutrina, a cultura hebraica, algumas árabes vieram dizendo, se você tiver condição de manter 2 mulheres, tenha 2, 3. E aí a gente sabe que na Bíblia tem alguns exemplos aqui de homens, de grandes, né, igualmente Salomão. E estrategicamente, qual era a intenção? Salomão, intencionalmente, ele tinha muitas princesas e mais de 700 concubinas. Intencionalmente, porque o reinado dele era de paz. Então, para ele não entrar em guerra com um determinado país, ele tomava aquela filha daquele país. E a gente sabe o final, né? A gente sabe o grande final, que no final ele foi pervertido por essas ideologias. E aí foi onde o templo, porque o Senhor tinha uma promessa com ele. Salomão, enquanto você me adorar e for fiel a mim, o templo não será destruído. Quando Salomão se permitiu perverter pelas culturas das mulheres, o templo foi tomado, o reinado destruído. Tão tal que a sua descendência, quando Roboão, o filho, assumiu, as 11 tribos saíram e ele ficou administrando somente uma tribo. Então, por desobediência, e levaram todo o tesouro da casa, do templo do Senhor. Então, a desobediência sempre vai causar destruição. O princípio, Deus fez Adão e uma mulher, né? Então, ele convivia com uma mulher. Porque a gente sabe o trabalho que é administrar, gente. Uma família. Imagina 2. Imagina você querer administrar sua esposa dentro e fora. Imagina isso também para mulher, viu? Se você tem seu marido e ainda tá com coisinhas fora também, larga disso imediatamente. Porque isso causa destruição, tanto na sua mente como no corpo. Doenças, né? A microbiologia do seu corpo, ela não suporta certos processos. Então, tem que ter essa sabedoria. E aí a palavra já nos diz, o que nega a sua casa é pior do que um infiel. Que a gente sabe que dentro da igreja há pessoas que convivem. Então, busca realmente transformar isso, ser fiel. Porque assim como você faz uma coisa, você faz todas. Se você é uma filha, uma nobre, ama a Deus, você vai saber honrar seu marido. Você vai honrar sua casa. Então, assim como você faz uma coisa, você tende a fazer todas as outras. Te esforça na prática de ser fiel e amar unicamente a Deus, que as demais coisas são acrescentadas. Esse é um princípio muito forte, muito poderoso. Muito forte. E é real, e aí, né? Real, é muito real. E assim, falando, se é algo que você não tem, mas que seja algo que você almeja conquistar. Eu, na minha adolescência, eu tive, né, era uma tendência, um negócio do ficar, e hoje homens tendem a isso, eles não querem se comprometer com mulheres. E na minha ideologia, pelo trauma de pais, eu não tinha pretensão de casar não, viu, Leila? Eu dizia, Senhor, eu quero ser mãe. Eu orava a Deus para me ser mãe. Ser mãe, e eu planejei ter filhos independentes. Né? Tão tal que quando eu encontrei meu esposo, já tinha já estava tudo encaminhado no plano. Eu estava selecionando o pai para o meu filho. E Deus me deu realmente o meu esposo por um grande tempo. Eu sempre dizia, ele é melhor pai do que marido. Hoje, graças ao meu bom Deus, eu tenho orado, Senhor, eu preciso. Ele tem sido bem melhor. Por quê? Eu orava por um pai e realmente eu encontrei um homem que ele é melhor pai do que marido. E hoje eu oro, Senhor, eu quero que ele me honre tanto quanto eu estou honrando. E assim o Espírito Santo vai agindo. Então, as orações que a gente faz, elas têm resposta. Faz mudança, né? Deus realmente ouve a nossa oração. Assim, sem sombra de dúvida. Eu tenho tantos milagres, meu Deus, porque assim, eu vejo milagre a todo momento. Ao levantar, já é um milagre, porque eu nem era para estar aqui. Com tanta... Que bênção! Mas a gente está aqui glorificando, né? Que bom que hoje você está aqui para glorificar. E aí você vai contar todos esses testemunhos. Porque a nossa experiência ajuda muitas pessoas. Então pode ficar à vontade para contar, viu, seu testemunho. É muito gratificante como Deus age na vida da gente. Quando a gente pensa que
tá tudo acabado, né? Deus devolve para a gente e de uma maneira totalmente diferente, né? Assim, eu fico impressionada, impressionada. Deus tem feito muitos milagres na minha vida, muitos. Assim, eu fico até emocionada, sabe? A gente vai ter uma live que eu vou contar os milagres, porque são O muitos. amor de Deus, ele constrange, né, Leila? O amor de Deus constrange, isso é muito poderoso. Então, ele dá essa instrução, ó, que você, homem, como administrador de casa, que você seja homem de uma sua mulher, que não se exceda no vinho, que não seja iracundo. Iracundo é aquele homem que busca, que contenta, que provoca a esposa, porque lá em Provérbios, assim, o pessoal bate muito isso, né? Ai, que a mulher iracunda, que a mulher que é isso, que a mulher rixosa é melhor que o homem viva no deserto do que com uma mulher que é como uma goteira. Você sabe o quanto isso incomoda, né? Por que que a mulher se torna desse jeito? Porque ela tem um marido que não está apoiando, porque tem um marido que devia estar fazendo diferente, porque plantou, colheu. Se você cultivar essa paz na sua casa, se você apoiar sua mulher, certamente ela vai ser muito mais virtuosa. Ela vai buscar te agradar. Então, toda ação tem uma reação. Se você tem uma mulher aí que está achando ruim, que está incomodando, se você tem um esposo aí que não está, cuidado com suas ações. Olha para si. A gente, né, desenvolve um método que é exatamente isso. Tem que ser de dentro para fora. A transformação, ela tem que começar em você. Nunca no outro. Não olhe para o outro, não, viu? Primeiro olhe para si. Isso é importante. Isso é verdade. E esse negócio de cuidar de dentro para fora já vem também da nossa saúde, né? Lembra que você disse aí do início, né? Da desparasitação. E aqui eu trabalho com isso. É uma constante lida. Que a gente sempre fala para a pessoa, toda infecção, inflamação, toda doença, todo adoecimento vem de dentro. Muito forte. O medicamento não tem resultado. Exatamente por isso, porque os médicos não orientam a pessoa a se cuidar. É só um paliativo. Porque nós somos, o nosso método, né, do qual eu trabalho na consultoria, é um método realmente intencional, né? Eu chamo o método IN, que é o IN, de dentro para fora. E quando a mulher chega para essa consultoria, essa percepção geral, corpo, mente e espírito. Quando chega, bora ativar o espírito, amada. Porque conforme a gente vai na mentoria para as outras partes, eu tenho que entender que você já deseja o espiritual. Se não está ativado, bora ativar. E aí a gente vai no passo a passo dessa mentoria para transformar. E aí você vai pro corpo. Como que tá aí tua saúde? Quando foi? Gente, é impressionante o número de pessoas, de mulheres que... Porque eu também trabalho com a parte de sexualidade, essa questão também da descrição. Porque... E é impressionante o número, como a maioria diz. Uau, eu não havia percebido, mas está há 4 anos que eu não vou fazer um exame que é simples de rotina e que eu devo fazer há 6 em 6 meses. Nossa, eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz uma desparasitação. Gente, nosso corpo é templo do Senhor. Se você não cuidar dele, como que você vai estar bem para cuidar das outras áreas da tua vida? Então, o método IN, ele é poderoso para transformar em tudo na tua vida. Ah, mas eu tenho preguiça. Aqui fala, ó, que não seja preguiçoso. Que não seja preguiçosa. O capítulo 2 vai falar das ações da mulher. Muitas das vezes, a sua preguiça, a sua inação é só física. Você tá cheia de micro-organismo tomando, sugando sua energia. E aí, como que você vai agir? A sua mente quer agir, mas o seu corpo não está ajudando, você não tem energia suficiente. Os alimentos que você come não são tão nutritivos. Então, tem que avaliar em tudo quanto é isso, né? É como ele diz, diligente no que diz respeito a tudo, a doutrina, a fé. Gente, o que é fé? Fé é uma lealdade, fé é confiança. Eu confio em Deus, eu estou confiando nessa palavra, que essa palavra diz que eu tenho que obedecer essa instrução. Isso é fé, eu confio nela, então eu vou executar. E aí eu vou ter lealdade para me cumprir. Porque o que é eu ter aqui um trato contigo e eu descumprir? Eu vou estar sendo infiel, né, Lê? Eu estou sendo infiel no trato que eu fiz contigo, na aliança que eu tenho contigo. Então, se eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho que cumprir. Eu tenho que executar o que Ele está dizendo. Tenho que me esforçar na prática. Fé é prática, é confiar em Deus. Se eu confio nele, eu executo. E aí a capacitação do Espírito vem. Unção do Espírito Santo é capacitação. Ele vai te impulsionar.
Muitas das coisas que você vai fazer, você vai dizer, uau, eu não faria, mas pelo fato de você ser obediente, você vai receber a bênção. O Espírito Santo capacita. É transcendental, a gente não explica, não. Você só se conecta na fonte que você verá os frutos acontecerem todo o tempo, né? Como o Salmo nos diz. Os que estão ligados na fonte, ele vai produzir frutos em todo o tempo. Seja no inverno, no verão, no outono. É em todo o tempo. Porque a gente sabe que cada fruta tem uma estação. Mas aqueles que estão na fonte, ele dá sabedoria para produzir em todo o tempo. Olha a revelação. Tá falhando toda hora, Laís? Tá falhando para você ou é o meu que tá falhando? É a conexão da internet, tá falhando um pouquinho. Mas a gente segue aqui, que eu creio que dá para entregar. Eu dúvida, porque eu estava com medo de ter aqui comigo. Certinho. E aí a gente já vai concluir aqui, né? Pra gente seguir. Certo. Então, Paulo, ele ordena repreender os rebeldes. E aí no versículo 10 ele diz que há muitos que não se submetem às instruções. E aí ele diz, ó, no versículo 14, e quem não dê ouvido a fábulas, nem a mandamento de homens que aborrecem a verdade. Então, cuidado com ideologias falsas, tá? Aqui ele manda acautelais. A palavra já não diz. Acautelais para que ninguém vos engane. Ninguém vos engane quer dizer nem eu mesmo me enganar. Porque às vezes a gente tem certos pensamentos que a gente está se enganando, né? Às vezes não é o outro lá fora, é nós mesmos. Quando ele diz ninguém, observa assim se você não está se enganando. Não bote a culpa no outro. Que às vezes a gente quer fazer uma coisa e acha que está certo, né? E não é aquilo que Deus quer para a nossa vida, para o nosso coração e para o nosso andamento, né? Porque se a gente for dar ouvido ao inimigo, a gente acaba fazendo as coisas todas erradas. E Laís, eu estava observando aqui também, aqui onde que ele exorta aqui no Ministério Feminino, né? É muito rico como ele ensina, né, as mulheres também, né, que para ter raízes, para ser firmes, né, para edificar a Cristo e estabelecerem fé, né. Paulo ensina que todas as mulheres espiritualmente maduras devem ensinar as mais jovens, né, orienta que fossem disciplinadas, né, que conduzam com maturidade em Cristo, né, para uma nova vida, né? E isso a gente realmente tem que colocar no coração, porque se a gente não seguir essas instruções, como a gente vai ser, né? A gente precisa seguir as instruções de Cristo, de Paulo, Tito, porque Deus, né? Deus está aí para mostrar para a gente que a gente tem que fazer o correto. Não é fácil. Não é fácil. Aos pratos chegam, mas a gente sempre dá um jeitinho de deixá-los de lado. É simples, né? Mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Para executar exige uma destreza. E isso que você falou é muito poderoso, a maturidade. Porque a sabedoria, ela te concede uma maturidade. Então, independente de qual é a sua idade, se você tiver a maturidade, você vai saber instruir. Lembra de Daniel, que ele tinha a sabedoria dos 70 anciões do conselho, e ele era um jovem. Então, assim, maturidade, bota isso na tua mente. Maturidade, aqui eu falo para todas, né, para mim também, isso é algo que eu trago aqui comigo e quero colocar para vocês. Maturidade é a resistência que nós temos para lidar com situações desafiadoras. Então, quanto mais experiência nós temos, mais resistência a gente ganha. Imagina você, né, Leila? Quando passa numa circunstância, em uma situação do qual você diz, só pela graça de Deus eu consegui superar. Você se torna tão forte que quando vem outra coisa similar, você já está com aquela resistência, você já tem aquela proteção e diz, isso já não me abala porque eu já passei por circunstância tão mais forte. Isso é maturidade, né? Eu, assim, o meu testemunho, como eu disse, é muito grande, né? A gente fala que não quer falar, mas aí a gente acaba. Eu conheci Cristo quando eu tinha 15 anos, né? Eu me batizei e participei, comecei a participar na igreja com 15 anos. E acredite, a minha mãe não era, e ela era contra. Ela falava, tem uma raiva de crente. Agora ela fica só com esse saião aí, porque naquela época, 15 anos,
quando eu tinha 15 anos, é mais de 34 anos, né? Então, assim, que hoje eu tô com 51. Aí a minha mãe falou assim, a Leila gosta de ficar parecendo velha. Aí eu saía com ela nunca usou bermuda curta, mas ela amava bermuda jeans ali no joelho, né? E ela tinha um corpinho muito bonito. Minha mãe toda a vida foi muito vaidosa. Então, saía com ela, e aí eu com aquele cabelão lá na cintura, a saiona lá no joelho. Rapaz, mas ela me criticava. Ela falou assim, minha mãe tá aqui, ó. Minha mãe tá aqui. Um dia a gente foi no aniversário e eu tinha um bebê já, inclusive igual o seu. Aquele cabelão, sabe? Usava nada. E ela toda maquiada, toda arrumadinha, né? Blusinha regata, bermudinha. Ela tinha um corpinho lindo, minha mãe, nessa época. E ela falou assim, aqui, não, trouxe minha mãe aqui comigo, que agora a Leila virou minha mãe. Parecendo uma véia, essa menina. Casou, ficou parecendo uma véia. E a gente sabe hoje, né, Leila, porque quando a gente acessa a graça, a gente até vai desprendendo dessas religiosidades, porque a gente sabe que não é pelo que veste, não é pelo... Porque a gente sabe que isso aprisiona, né? Como ele diz aqui, ó, as regras de homens, né? Porque assim, e hoje você tá aí, já entendeu da graça, permitiu cortar o cabelo, você tá usando um brinco, um batom. E quantas pessoas têm aprisionado aqui hoje? Eu realmente mudei o meu conceito, a minha religiosidade, né? Eu faço diferente hoje, não é mais igual. Mas assim, na época, eu passei por um babado. Foi muitos anos de babado aí. E isso é um processo natural. E isso é um processo natural. A gente fala muito aqui da lei, porque a lei, ela é isso. Quando a gente precisa acessar para transformar, você tem que seguir uma regra. Igualmente, os nossos filhos. Ele tem que seguir a regra da nossa casa. Eles estão debaixo de uma lei, de uma regra, e aí eles vão aprendendo os princípios. E aí, quando eles chegam numa determinada idade, eles vão ser livres, mas aí eles vão estar entendendo do princípio. Então, por isso que essas leis, essas regras, elas são necessárias. E aí a gente não deve julgar a quem ainda está nesse nível. Mas que bom que a gente já evoluiu e entendeu. Mas foi necessário, né? Tudo foi bem dito, tudo foi de grande valia para a minha vida hoje. A gente nunca deixa de ter ensinamentos, né? E, nossa, tudo foi maravilhoso para mim aprender e para mim estar hoje onde eu estou e para mim cultivar a minha fé, né? Que hoje eu sei pedir melhor. Eu acho que se eu não tivesse passado por isso, eu não saberia louvar e nem pedir, agradecer a Deus todos os milagres a quanto Ele ter feito por mim. Porque é só... Glória a Deus. Esse é um grande testemunho, entende? São essas atitudes que realmente falam mais do que palavras. Porque a gente está aqui e olha para você e vê essa transformação em ação mesmo, em resultado. Poderoso. Vixe Maria, mamãe, que eu já estou aqui no limitezinho. Então é isso, eu creio que esse grande testemunho já diz muito, né? Melhor do que qualquer palavra são as atitudes, é você ver, olhar aqui para a Leila e ela relatar isso, né? E esse processo a gente não condena a lei e as regras, né? De homens, mas que elas são necessárias por um período na sua vida. Mas quando você acessa a graça, é libertador. Porque eu costumo falar, consciência é liberdade, gente. Quando você toma esse nível de consciência, que você não é salva pelo que faz, pelo que veste, pelas suas ações, mas pela graça, pelo que o Senhor Jesus fez, você fica livre e diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Naquele período não me convinha. Se não fosse assim, deixar o cabelão, usar aquele saião, não usar brinco. Naquele momento era necessário eu viver debaixo daquela lei, porque eu aprendi a gravar. Aprendi. E isso é muito poderoso. E a gente sabe que no processo bíblico é bem isso. Você chega em Gênesis, você está no princípio. Aí você vai para o êxito, você vai para essa saída. Sair de onde? Do velho ser para a transformação. Aí você chega lá em Levítico, que é cheio de ordens. Hora de orar, hora de sacrificar, hora disso. Deuteronômio. E aí você vai. Isso você vai tomando consciência. Terminou, chega lá em Apocalipse, você vê que tudo se faz novo. E aí você começa o processo de novo. Nunca para. O aprendizado é contínuo. E cada vez que você medita nessa palavra, obrigada, você toma nova. Obrigada, Eunice, por estar aqui vendo a gente. Minha grande amiga. Ai, que bênção.
Então, é isso. E são pessoas que sabem, né, dessa transformação. Os amigos que a gente tem de infância, é bom eles estarem presentes, porque são as pessoas que nos conhecem lá de todo o processo de transformação. Que sabem, de fato, quem nós somos, quem nós éramos e quem nós estamos nos tornando. Por isso que é muito válido, né? Esse é um grande testemunho, gente. E melhor do que palavras são atitudes. E melhor do que realmente qualquer status, é o caráter. Essa é uma aparência, essa é uma veste do qual a gente não deve se despir nunca. A roupa que eu visto, a joia, o lugar, isso não fala muito a meu respeito. O caráter fala. O que eu sou fala, não o que eu tenho. Né? Isso é de grande valor. Verdade. Então, aqui são essas grandes lições para a mulher, né? E a mulher sabe edifica a sua casa. Então, assim, o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Aqui no Mulheres Internacionais, a gente tem essa intencionalidade de criar esse grande ministério em todas as nações. As ações que a gente tem, os folds que a gente distribui, as campanhas de intercessão, elas estão por todas as nações. Onde tem brasileira que alcança, essa é a nossa intenção, disseminar. Mas ela começa na sua casa. Ela começa em mim, para os meus filhos, e aí ela vai se expandir. Porque aquele que nega os seus é pior do que um infiel. Então não queira transformar alguém lá fora, o mundo lá fora, se você não dedicar primeiro em treinamento para os seus filhos, para o seu cônjuge. Porque se você fizer isso, é o melhor exemplo que você tem. Essa sua atitude, ela vai resplandecer, total. E a gente sabe o quanto exige, né? Dedicar para o esposo que às vezes não está te apoiando, ou que às vezes te critica. Continua perseverante. Aqui ele ensina, perseverai. Perseverai. Porque você vai vencer. Então, aquela cruz que você está carregando, ela é trocada por uma coroa, amada. Você quer se posicionar. A nossa família, ela é um reinado. Eu costumo sempre dizer, mas hoje eu não me vejo como rainha. Se posiciona, vai perseverando, porque você vai trocar a cruz pela coroa. Seu marido vai lhe honrar, seus filhos vão honrar, seus vizinhos vão honrar. Quem está à sua volta vai te ver. Ela perseverou. Porque eu ficava assim, antes eu me perguntava, sabe? Quando eu olhava assim, eu digo, meu Deus, como que essa mulher suporta isso e ainda aceita o marido? Ela está perseverando para receber a coroa dela. E ela recebe. Quantas pessoas, mulheres, eu vejo na igreja, a gente aprende com a vida do outro, que oraram tanto pelo marido, que chegavam na igreja e às vezes o marido chegava até na porta da igreja ali embriagado, e ela com toda aquela paciência, levava o esposo, cuidava. E hoje ele é pastor numa congregação. Eu digo, que mulher perseverante. Isso é exemplo para mim, gente. Eu conheço na minha proximidade. E aí eu ficava analisando, e eu ficava antes, eu julgava. Sabe o que a gente tem? Ele diz assim, não julgue para que não seja julgado. Mas eu observava aquilo. Eu dizia, mas que mulher, por que ela aceita isso? Hoje eu entendo por quê. Porque ela está entendendo essa palavra. Ela está perseverando. Ela tem esperança de conquistar. E tudo que a gente almeja, a gente consegue. E é uma vitória em Cristo. Né? Deus nos dá essa honra, né? De esperar nele. E ele tudo faz. Isso é fato. É fato. É fato, e é glorioso, né? É glorioso você realmente ter essa paciência, porque não entre em desespero em meio ao caos. Não entre em desespero em meio ao caos. Tenha esperança. Gente, o oposto de desespero é esperança. Se você está num momento difícil, agora, pois, restam a fé, o amor, a esperança. 2 Coríntios 13:3. Agora, pois, restam o amor, a fé e a esperança. Tenha sempre o amor com você, isso não passa nunca, isso é transcendental. Se você ama, se você faz algo por amor, tudo que você faz de boa intenção com amor, isso se torna eterno, é um grande legado. Tudo que você faz com amor, ele se torna eterno. Você morre, sua matéria vai embora, mas fica. O ensino que você deixou para os seus filhos, para os seus netos, para quem for, isso é eterno. Se você tiver fé, você executa, você é fiel, você consegue receber a capacitação do Espírito Santo. E se você tem esperança, você supera qualquer caos, qualquer desafio. Então, isso é poderoso, né? E aí, materializando tudo isso, nós temos o livro do Caos ao Legado, que vale ler, vale você realmente ter ele, porque ele vai te capacitar incrível e que você possa deixar o seu legado nessa geração. Porque, assim, Leila, eu tive desafios de extremo ao extremo, de depressão ao pico de ansiedade. E só pela graça do Senhor eu conto essa história aqui hoje. Porque já chegou um ponto de dizer, pode trazer o caixão. Por muitas vezes eu já fui despachada,
sabe? Tá morta. Em choque, em depressão, em ansiedade, em caos. Caos de toda, assim, natureza que você possa imaginar. Perda de filho. Eu nunca desmaiei, mas o mais próximo que eu tive de morrer foi quando eu tive uma perda de filho. E nenhum dos meus partos foi tão desafiador quanto eu tive, quanto foi o aborto espontâneo. Então, assim, só Deus para te tirar e hoje permitir contar isso. E é pela graça e por glória e por gratidão que eu me levanto e digo: ei, mulher, mantenha a tua esperança. Isso vale muito a pena. Como vale a gente passar por tudo e ver que Deus estava do nosso lado, nos ajudando, nos deixando firme, né? Porque realmente a gente tem a carne fraca. Como que a gente não vai dizer não, né? Eu vou morrer, eu vou morrer. Mas Deus está ali, né? Firme, né? E quem tem promessa de Deus não morre antes delas se cumprirem, viu? Você tem que carregar uma palavra profética. E assim, tá com o espiritual ativo é você ouvir o Espírito Santo. E cada vez que eu tenho algo, vem uma palavra de esperança e uma visão. Porque eu digo, se eu tenho essa promessa de Deus, Ele vai me dar provisão, Ele vai me dar conquista. Então, muita atenção com as profecias que você recebe, com as palavras, com o que o Espírito Santo vai te revelar. Quando você conquista algo, ele vem com outra. Então, tenha um coração sensível para ouvir. Eu estou num momento aqui desafiador, mas o Espírito Santo já me revelou e ele deu uma palavra. E minha esperança está nela. Eu vou entrar em desespero. Quem me conhece aqui de perto sabe o grande. Eu digo, comigo parece que tudo é assim. Do caos ao legado. Quando vou me levantar para uma coisa, vem uma situação. Eu digo, mas eu não desisto. É na prática, não é, Senhor? Quem me conhece sabe o quanto eu sou dinâmica e gosto desse negócio. Tem que ser na prática. E agora não é diferente, está sendo na prática. Mas o Senhor me deu uma palavra. E eu estou focada nela. Eu digo, qualquer obstáculo que vem, eu estou passando por cima. Porque eu tenho essa visão. Eu tenho essa palavra. Então, quem tem promessa não morre antes dela se cumprir, tá? Então, ele segue aqui e encerra esse capítulo referente a essa instrução para as mulheres. E ele diz aqui, ele encerra o capítulo 2. Essas coisas fale, exorte e admoeste com toda a autoridade, e que ninguém te subestime. Pessoas vão te desacreditar, vão te subestimar e dizer quem você pensa que é. Diga, eu sou. Não sei vocês se já ouviram, mas dizer quem ela pensa que é. Mas se acha. Não, não me acho. Eu sou filha amada de Deus. Eu sou um projeto de Deus. Gênesis 1, 22, 26. Passamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Deus é amor? Eu tenho amor. Deus é poder? Eu tenho poder. Deus é criador? Eu sou criatura. Eu sou criativa. Eu posso executar o projeto que Ele me dá. Porque Deus deu para Noé uma missão do qual nunca havia feito-se um barco. E ele foi lá e construiu algo que ninguém nunca havia criado. Ousadia de criatividade. A arca é de Deus. Por que se chama Arca de Noé? Porque ele teve a ousadia de fazer. Então, se Deus te dá um projeto, vá lá e execute, porque a honra e reconhecimento ele vai dar para você. O projeto é de Deus, ele te entregou, mas ele vai nomear conforme a sua execução. Né? Verdade. Isso é verdade. É assim, a gente tem que passar pelo deserto às vezes também, né? A gente é necessário passar para a gente, como você diz a frase do livro, né? Do caos, para a gente ver o quanto Deus está com o nosso lado. Né? É poderoso. Então, essa é a mensagem que a gente quer entregar hoje. Amanhã nossas irmãs vão continuar, Gisele, Lorena, temos uma convidada também especial. Então, amanhã, por conta do fuso horário, você só vem aqui e acessa no gravado por conta do fuso horário delas, né? Porque a Gisele é da Espanha, a Lorena é da Bélgica e tem uma outra convidada também muito especial. Então, quando você acordar amanhã, provavelmente já vai estar aqui no gravado, não deixa de assistir. Tá? Elas vão continuar aqui com a misericórdia para os pecadores, do capítulo 3 de encerrar Tito, e vão continuar a epístola de Filemon. Então, essa é a mensagem que a gente quer transmitir hoje, que você realmente se posicione, que você, como mulher, tenha essa satisfação pela sua família, e tem algo assim muito lindo que eu vejo aqui quando fala no Ministério de Mulher, né? Qual é o melhor presente que você pode dar ao seu filho como mulher? Qual é, Leila, que você imagina assim que você já deu para o seu filho? Qual é o melhor presente que um filho pode receber do pai? Eu acho que a gente tem que deixar esse legado assim e mostrar em servir a Deus, né? Mostrar para ele as atitudes, né? De qual é servir a Deus, a amar,
né, a ser uma pessoa diferente. Não é fácil, né? A gente, mas a gente está aí na força, né? Eu sempre falo que o melhor presente que a gente tem é dar essa força de dizer Deus é Deus, né? E Ele faz tudo, tenha fé, né? Eu sempre falo Glória a assim. Deus. É precioso, é precioso. E o nosso maior legado é a família, gente. Se dedica nisso. Os seus primeiros mentorados, as suas primeiras instruções têm que ser para eles. O seu melhor tem que ser para ele. É a primícia. Honrar a nossa casa é glorificar a Deus, tá? Né? A gente vê que exatamente o que ele fala aqui de sã doutrina. De sã doutrina é isso. O Senhor Deus, ele quer que você honre a sua casa primeiro, porque os falsos profetas, os falsos cristãos, muitas das vezes eles vão tirar o seu cobertor quentinho para ele se cobrir. Muito cuidado, eu vivo isso na prática mesmo. Eu tenho, e isso aqui às vezes, ó, só vai acontecer se você não estiver meditando na palavra. Na prática, eu tenho assim um testemunho que eu disse, meu Deus. Verdade.